Bom dia, bom dia, bom dia! Que saudade que eu estava! Maravilhosos! A gente vai dar continuidade na leitura desse livro que a gente está fazendo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas antes de iniciar, eu venho trazer uma reflexão, né? Aconteceu na segunda, na terça-feira. Eu queria muito ter voltado a fazer as lives. E eu não consegui, tava com muita tosse, muito rouca. Mas, mais uma vez, eu já comentei aqui várias vezes, né? Que há anos atrás, né? Quando eu voltei a me conectar mais comigo mesma, com Deus, que eu ganhei o Evangelho segundo Allan Kardec da minha mãe, a Bíblia, e que sempre me aparecia duas partes só no Evangelho, né? Eu fechava os olhos, orava, pedia orientação, e sempre aparecia duas partes, só divórcio e suicídio. E eu fechava os olhos, falava assim, não, tem uma coisa marcada essa página, e voltava a abrir. E na segunda me aconteceu um episódio, né, chegou até mim uma pessoa que tava dizendo que ia se matar, né, tentou, mas felizmente não conseguiu, foi socorrida. E eu venho trazer a importância da empatia com os outros, da empatia consigo. Gente, o que muda a realidade de uma pessoa não é em si o que está acontecendo. São os olhos, é o coração. Aí às vezes você está passando nesse momento e fala assim, Rafa, mas como? Tá tudo tão ruim. Gente, é fundamental se conectar a Deus. É fundamental pedir ajuda. É fundamental parar de olhar para fora e achar que o problema são os outros, que são as coisas, que os outros que te magoaram. E buscar autoconhecimento, buscar conexão com Deus. Porque quando acontece isso, tudo muda. A realidade é como eu enxergo, como você enxerga. Então, nós criamos a nossa realidade. Eu entendo que quando você está nesse processo de começar o autoconhecimento, e às vezes sua vida parece estar um turbilhão de coisas, alguém chegar para você e falar assim, você é responsável por tudo que está acontecendo, você cria tudo isso, parece que chega a ser uma ofensa. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Mas busque entender o que você está sentindo e não o que te fizeram. Busque entender o que você precisa aprender com aquela situação e não porque aquilo está acontecendo com você. Entenda que o que muda o foco do negócio. Em vez de querer se fazer de vítima, de coitado, o que aconteceu, o que fizeram comigo, não. É o que eu tenho que aprender com essa situação. O que está acontecendo, o que eu estou sentindo, de onde vêm esses padrões, o que eu posso fazer para que isso seja transformado. Então fica a dica, peça ajuda. Depressão não é brincadeira, tá? E mais uma vez, né? Vou pedir orientação ainda para entender melhor o que isso apresenta na minha vida, o que eu preciso fazer com isso. Mas não negue um sorriso, uma gentileza, porque isso pode transformar a vida de alguém. Você não sabe o que o outro está passando e o que isso vai... Uma palavra gentil pode fazer diferença no dia de uma pessoa, tá bom? Porque segunda-feira eu falei, epa, bora trazer foco a isso novamente. Então, bora continuar nossa leitura. Então, a gente vai para a parte 4, capítulo 4 da parte 3, tá? Então, bora lá. Um pingo de mel é o nome do capítulo. Então, se você perder a calma e disser a alguém uma ou duas coisas, terá uma excelente oportunidade para descarregar suas queixas. Mas o que acontece com a outra pessoa participará do seu prazer, sua atitude e suas expressões hostis farão com que ela concorde com você? Se você vier para mim com os punhos cerrados, acho que posso prometer-lhe que os meus serão cerrados tão depressa quanto os seus. Mas se você vier ao meu encontro e disser... Vamos sentar e nos aconselhar mutuamente, e se houver diferenças entre nós, procuraremos as causas. Por certo, veremos que não estamos tão afastados um do outro, que os pontos em que diferimos são poucos e muitos os que estamos de acordo, e que se tivermos paciência e prudência, além do desejo de sermos unidos, seremos unidos. Há muitos anos atrás, teve um texto, uma publicação. E por que as pessoas gritam, né? E às vezes estão tão perto. É porque os corações estão longe. Reflita.
Se o coração de um homem está inflamado pela discórdia e pelos maus sentimentos para com você, nem toda a lógica do cristianismo você conseguirá conquistá-lo para o seu modo de pensar. Pois repreendedores, patrões e maridos exigentes, esposas ranzinzas, deveriam compreender que as pessoas não gostam de mudar de ideias. Elas podem ser forçadas a concordar com você, não podem ser forçadas a concordar nem com você nem comigo, mas podem ser levadas a isso se formos gentis e amistosos. Cada vez mais gentis, cada vez mais amistosos. Lincoln disse efetivamente há quase 100 anos, eis aqui suas palavras. É uma antiga e verdadeira máxima, que com um pingo de mel se apanha mais moscas do que com um galão de fel. O mesmo se dá com os homens. Se quer tornar um homem adepto de uma causa sua, convença-o primeiro de que você é seu amigo sincero, e nisso há uma gota de mel que apanha o seu coração, a qual digam o que quiserem, é o caminho mais curto para a razão. O método de falar suave e de modo amistoso e tudo isso o ajudou a tornar-se famoso. Tá falando de Webster. Então ele tá falando aqui. Você pode nunca ser chamado para dar uma solução a uma greve ou discordar perante um júri, mas pode querer que seu aluguel de sua casa seja reduzido. Poderá a aproximação amistosa ajudá-lo então. Vejamos como. Ele dá um exemplo. Ele fala, L. Straub, engenheiro, pretendeu uma redução do aluguel de sua casa e sabia que o proprietário era um indivíduo intratável. Aí ele escreveu, numa explicação que fez perante a classe, notificando-o que ia deixar o apartamento logo que o contrato expirasse. A verdade é que ele não queria se mudar, desejava ficar se conseguisse uma redução no aluguel, mas a situação parecia sem esperanças. Outros inquilinos tentaram o mesmo e nada conseguiram. Diziam que o proprietário era um homem muito difícil de se tratar, mas disse para eu mesmo, eu estou participando de um treinamento para aprender como lidar com as pessoas. Por isso, vou experimentar meus conhecimentos com esse homem e ver quais os resultados. Vamos ver o que ele fez. Então, em companhia do secretário, o proprietário veio ver-me logo que recebeu a carta. Então, recebi-o à porta e cumprimentei-o amavelmente. Então, ele já cumprimentou de forma amável. Só que quando alguém falar algo com você, ou quando você quer algo de alguém, quando você vê que algo está errado, você vai de forma amável? Ou você já vai com 7 pedras na mão, com os punhos cerrados, como disse antes? Querendo provar para o outro que o outro está errado. Então, recebi-os à porta com um cumprimento amável. Enchi-me de boa vontade e entusiasmo. Não comecei falando sobre o exagero do aluguel, mas sim sobre o quanto eu gostava daquele prédio de apartamentos. Creio-me, fui sincero na minha apreciação e generoso no meu elogio. Cumprimentei-o pelo modo como dirigia o prédio e disse-lhe que gostaria de continuar no apartamento por mais um ano, mas não podia. Então vamos aos pontos importantes. Ele recebeu de forma amável, mesmo ele não concordando. Bom dia, querido. Mesmo ele não concordando, e ele foi sincero na apreciação e generoso no elogio. Quando você quer algo da sua esposa, quando você está irritado com algo do seu esposo, como você fala? Você é generoso no elogio? Sincero na apreciação? É de forma amável? Ou já chega querendo provar que o outro está errado com os punhos cerrados? Então vamos ser inteligentes. Provérbios de hoje, como sempre, né? Provérbios sempre fala sobre sabedoria. Então, eu vou até adiantar um pedacinho aqui do capítulo, né? Que ele fala que, na verdade, é a pressa que você tem, um ditado chinês, né? De querer que as coisas aconteçam rápido e provar que é aquilo que você está falando e ser prático. E você não percebe que o outro entende as coisas de um outro ponto de vista. E que para que o outro faça o que você quer, ou que você consiga mostrar para o outro que a sua opinião é válida, que aquilo está certo, você precisa enxergar o ponto de vista do outro. Mostrar para o outro que o ponto de vista dele é importante, que ele é importante, que ela é importante. Então vamos lá, a história do aluguel. Então eu fui sincero na apreciação e generoso no elogio. Cumprimentei pelo modo como dirigi o prédio e disse-lhe que gostaria de continuar no apartamento por mais de um ano, mas não podia. Evidentemente, ele nunca tivera uma semelhante recepção por parte de um inquilino. Dificilmente sabia o que fazer com ela. Então comecei a contar-me seus transtornos. Então ele começou a contar-me seus transtornos. Queixou-se dos inquilinos, uma vez que
havia escrito 14 cartas, algumas das quais muito insultantes. Um outro ameaçou de rescindir o contrato, a menos que o proprietário fizesse o homem que morava no apartamento de cima deixar de roncar. Então, que alívio, disse ele, possuir um inquilino satisfeito como o senhor. Então, sem que eu lhe pedisse alguma coisa, ofereceu-se para fazer uma pequena redução do aluguel. Desejei mais, disse que o quanto era possível pagar e aceitou sem a menor relutância. Por quê? Porque ele se sentiu valorizado pelo outro. Pelo imóvel que o outro morava, que era dele, ele viu que a pessoa cuidava, que a pessoa apreciava aquilo. Então, quando se despediu, virou-se para mim e perguntou: que pintura deseja que eu mande fazer no seu apartamento? Se eu tivesse pretendido obter a retenção do aluguel pelo método usado pelos outros inquilinos, tenho a certeza de que teria fracassado do mesmo modo que eles. Foi a aproximação amistosa, simpática e apreciadora que me deu êxito. Então, anos atrás, quando ainda era um garoto, li um dia a fábula sobre o vento e o sol. O vento e o sol discutiam sobre qual dos dois era mais forte, e o vento disse: provarei que sou mais forte. Vê aquele velho que vem lá embaixo com uma capa? Aposto que posso fazer com que ele tire a capa mais depressa do que você. O sol recolheu-se atrás de uma nuvem e o vento soprou até quase se tornar um furacão. Mas quanto mais ele soprava, mais o velho segurava a capa junto de si. Finalmente acalmou-se e foi embora. Então o sol saiu de trás da nuvem e sorriu bondosamente para o velho. Imediatamente ele esfregou o rosto e tirou a capa. O sol disse então ao vento que a gentileza e a amizade eram sempre mais fortes que a fúria e a força. O que você tem tentado resolver na sua vida na base do grito, na base da força? E não na base da amizade, do sorriso. O sol pode fazer com que você tire sua capa mais depressa que o vento. E a bondade e a aproximação amistosa e a apreciação podem fazer com que as pessoas mudem de ideia mais prontamente do que todo o barulho e as tempestades do mundo. Lembre-se do que o Lincoln disse: com uma gota de mel apanha-se mais moscas do que um galão de fel. Princípio 4. Comece de uma maneira amistosa. Mas eu trago para a sua realidade. Qual o maior desafio você está passando? E como você está agindo? Você está agindo com uma gotinha de mel ou com um galão de fel? Você está querendo resolver as coisas na base do grito, provando que você está certa, ou trazendo o outro para você? Fazendo elogios sinceros e uma apreciação sincera e elogios grandiosos. As pessoas gostam de serem validadas, sentirem pertencentes. O que difere uma pessoa da outra é o ponto de vista. Às vezes numa situação você acha que tá certo e o outro também acha que tá. Já viu aquele desenho no chão que tem duas pessoas e de um lado uma fala que é um 6 e do outra pessoa, do outro lado ela fala que é um 9? E na cabeça das duas, as duas pessoas estão certas. Só que se você tá vendo um 6, você tá apontando o dedo no outro, que o outro é errado. Então, se questione. Para de achar que é o que te fizeram, que a vida é assim. Tome posse da sua vida. Seja agente de transformação na tua vida. Para de ser o coitado, a vítima, o sofredor, o que tá difícil. Declare sobre a sua vida o que você deseja. Declare sobre os seus o que você deseja. Pedindo em oração, crendo que recebeu, receberá. Já acredite que o que você deseja é real. Cuidado com a sua comunicação. O que você declara, o que sai da sua boca, o que você pensa. O que você pensa sobre si, o que você pensa sobre os outros. Dê apreciação sincera e generosa para os outros e para você. Quando você fica na murmuração, no coitadismo que fizeram com você, querendo que as coisas fossem diferentes, e você, nossa, injustiçado, coitado, tá difícil, o que você está produzindo no teu corpo? Tudo produz uma bioquímica. O que você está produzindo? Sentimentos bons, felizes, que vão deixar o seu dia próspero, produtivo, feliz, um dia amoroso para você dar amor para os outros, ser generoso com os outros, generosa com os outros, ou não? Ninguém dá o que não tem.
Então, vigia os seus pensamentos, vigia como que você fala com você mesmo e como você fala com os outros. Ai, Rafa, eu me amo, eu sou super gentil, generosa comigo, e com o outro você tá ali. O outro isso, o outro aquilo. Engano seu que você é gentil com você. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, observa, peça orientação, peça ajuda, peça. Pai, mostra o que eu preciso aprender com isso. Não é porque isso está acontecendo comigo. Não. Pai, o que eu preciso aprender com isso? O que isso está querendo me mostrar? Qual transformação eu tenho que passar na minha vida? Como minha forma de ser? Enquanto você não se transformar, mudar sua mentalidade, suas palavras, suas ações, seu jeito de sentir, às vezes aquele plano, aquele desejo, aquela vida que você deseja não vai ter. Porque enquanto você continuar sendo a mesma pessoa, agindo da mesma forma, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, não tenha receio de sonhar grande, de desejar as coisas, desejar uma família incrível, prosperidade, sucesso, a paz, a saúde, o corpo, o trabalho. Mas entenda que tudo que você passa é um processo para te levar àquilo que você deseja. Então, mude os seus olhos, em vez de ficar reclamando, agradeça. E que tudo venha a mim com facilidade, alegria, glória e rápido. E o que eu preciso aprender com isso? E pare de ser resistente às coisas. Aceita e seja como água. Que a sua vida vai ser transformada, tá bom? Mas aí um detalhe, né? Sua vida só é transformada quando você permite a sua transformação pessoal. Fecha os olhinhos, bora orar e vamos fazer um dia incrível. Então fecha os olhos, porque quando você fecha os olhos, você desconecta do lado de fora e se conecta em você, com você mesmo. Respira fundo 3 vezes. Deixa a barriguinha encher. Solta o ar, abrindo vácuo, para que se façam novas todas as coisas. Fecha os olhos e respira fundo. Eu te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, por a gente estar aqui adquirindo conhecimento, ouvindo tua palavra. Mentaliza qual a situação está mais desafiadora na sua vida hoje. Perceba de quando ela vem, quantas vezes ela já se repetiu, às vezes com pessoas diferentes, lugares diferentes, mas a tua sensação é a mesma, o sentimento é o mesmo. Traz para a consciência esse sentimento, essa situação e diga: Pai, o que eu preciso aprender com isso? O que isso quer me trazer? Qual transformação preciso ter para que isso seja resolvido? Pai, muda meus olhos, muda meu coração. Peça isso para Ele. Para que você veja as coisas com bondade, com benevolência, mesmo as situações mais desafiadoras, compreendendo que é para a tua transformação, que é para o teu aprendizado. Pai, acalenta o coração de cada um, para que essas respostas possam vir com brandura e que possam transformar a vida de cada um, as situações. Olha com compaixão os pedidos de cada um. Veja a situação sendo transformada, feliz. Aceite a resposta que vier com muita prontidão. Esteja aberto para receber e transformar o seu coração, os seus pensamentos. Que a sua vida vai ser transformada. Abre um sorriso bem grande, respira fundo. Esfrega as mãozinhas e esteja apto, aberto a receber a resposta do que você for perguntar. Porque a resposta vem. Nem sempre é o que você quer escutar, mas ela vem. Beijo. Beijo, beijo. Gente, fica com Deus. Lindo dia. Bora fazer em ação o que você está pedindo em oração.